Eu pretendo resumir nessa apresentação toda a filosofia sintrópica. Toda essa filosofia que está começando a dar forma a isso que a gente vem chamando de cultura sintrópica, essa cultura de paz, da harmonia e do amor, que a canção que nós ouvimos parece anunciar. Ou seja, né, essa cultura que trata da paz interior, a paz ainda que na guerra, a paz que em sânscrito a gente designa como Shanti, a paz verdadeira, e não aquela outra segregacionista, né? A paz exterior, a Pax, com X, né? Essa Pax romana, europeana, mantida na ponta da baioneta com muros e arame farpado. Então, para tratar desse tema, como uma introdução, eu quero partir desse exemplo que relaciona esses três tópicos muito importantes dessa apresentação. Né? Primeiro, que é a própria meditação, que é o meio para se alcançar essa compreensão da filosofia sintrópica, né? E, obviamente, como se colocar em prática essa filosofia sintrópica, que é o que nos leva à liderança iluminada. Então, essas três figurinhas expressam isso. E a primeira figurinha que trata aqui sobre a meditação, à esquerda, é muito importante aqui prestar atenção no termo observador. Saxe, observador. Né? E o observador não está separado do objeto que está sendo observado. A segunda figura ela é muito interessante porque ela aponta para esse olhar de síntese que a gente está chamando de cultura sintrópica, né? E que nos revela por intuição, intuitivamente, por meio da meditação, né? A figura em 3D. Aqui no caso do exemplo, o cilindro. Enquanto quando eu tenho essa visão comum das diferentes culturas, né? Eu só tenho as projeções dessa verdade, porque a visão em 3D me chega pela intuição, enquanto que essas projeções das diversas culturas nos chegam pela razão. Então, a gente, por exemplo, aqui, não suponha que eu pegue esse cilindro, se eu projeto numa parede, eu vejo ali um quadrado. Se eu projeto na outra parede, eu vejo um círculo. Então, obviamente, essas duas projeções, para dizerem a verdade do cilindro, a gente pode dizer que elas ao mesmo tempo são verdadeiras e não, né? Porque é óbvio que se eu disser, não, a verdade é quadrada, não, a verdade é o círculo. Então, ambas as coisas estão certas e estão erradas, porque elas são partes da verdade maior que a gente alcança em meditação. E, obviamente, quando eu começo a ter uns vislumbres dessa compreensão da realidade sagrada do mundo e de todas as coisas, que é exatamente isso que é a visão em terceira dimensão, né? Essa visão que vai além daquilo que as diversas culturas até hoje têm nos oferecido, eu vou entender que esse planeta é um templo sagrado e assim ele deveria já estar sendo tratado. Então isso me leva ao terceiro aspecto que é ter início, né, nesse novo milênio, ao que a gente vem chamando de, muitos já estão chamando de liderança iluminada, levando isso para as corporações e diversos outros ambientes. E como é que eu resumo em uma simples sentença o que é que seria essa liderança iluminada, né? Aqui na terceira figura ela me traz isso. Não importa a pergunta, o amor é a resposta. Não importa qual o problema que a sua corporação esteja enfrentando, não importa qual a dificuldade, não importa qual o remédio que você esteja buscando, né? Não importa a pergunta que você tenha,
o amor é a resposta. Quer dizer, isso que parece uma expressão banal à primeira vista, né? Ela guarda assim, um plano um pouco mais profundo, para quem se dedica um pouco mais de estudo, uma verdade que é absolutamente universal. E é disso que nós vamos tratar agora, né? Explorando as diferentes camadas dessas verdades, né? E eu começo isso com a própria ideia de meditação. Claro que falar de meditação eu poderia começar por vários textos distintos, mas por que eu escolhi esse Drig Drisha Viveka, né? Ele é muito oportuno porque ele me dá essa ideia dos diferentes níveis das práticas de meditação. Porque hoje em dia parece que tudo é meditação, também tem isso, né? Você inventa qualquer brincadeira meio que sem sentido e você diz que é meditação isso, meditação aquilo. Às vezes tem uma lembrança, guarda alguma semelhança. Mas eu tenho que lembrar que as meditações, todas elas, né? Elas são formas preliminares de nos encaminhar para a meditação verdadeira. E essa expressão aqui do texto do Shankara me lembra disso. Olha só o que diz aqui. Quando a forma é o objeto de observação, então os olhos são o observador. Quando os olhos são objeto de observação, então a mente é o observador. E quando as modulações mentais são objeto de observação, então a testemunha, o espírito, é o verdadeiro observador. Então percebe que esse movimento de sutilização, né, que vai qualificando os distintos níveis daquilo que a gente chama de prática meditativa, que é o que vai estar fundamentando isso que nós vamos apresentar aqui, porque pela meditação eu vou alcançar essa visão sintrópica, aqui representada na metáfora do cilindro, né? Essa visão sintrópica da realidade, ela estimula em mim também um sentimento sintrópico, ou desperta em mim uma certa consciência sintrópica que me convida a modificar a minha prática. Eu começo a exercer então uma praxis sintrópica e assim tem início o que a gente está chamando de cultura sintrópica. Eu vou falar disso com um pouco mais de detalhes de agora em diante. Então vamos lá, vamos começar por aqui, né? O que é de fato essa cultura sintrópica e como ela surge? Para compreender isso, eu tenho que compreender as duas matrizes que juntas deram origem a ela. Então tem uma matriz ocidental, e eu vou apresentar logo mais uma linha do tempo que me apresenta essa matriz, né? E que começa lá com a primeira lei da termodinâmica, até a consolidação da teoria sintrópica, aqui já bem mais recentemente, em 2015. E tem, obviamente, a matriz oriental, que se vale das alegorias, dos símbolos, do sagrado para representar essa mesma verdade, que está expressa, por exemplo, no símbolo do Yin Yang, né? Ou no símbolo indiano do Om, porque o Yin Yang expressa o equilíbrio entre essas duas potências de natureza oposta, né? Que simboliza a entropia e a sintropia, né? Uma força que é divergente e outra força que é convergente. Nós vamos ver isso mais em detalhe, né? E o Om, a Um da mesma forma, né? Se eu lembrar que o A representa o espírito, o U representa a matéria e o M faz uma espécie de relação de simultânea, né, de identidade e de diferença entre esses dois termos. Bom,
como é que isso então vai dar origem à cultura sintrópica? Quando eu junto essas alegorias e dou uma forma fundada na ciência, num tratamento. E é o que está acontecendo nesse século XXI. Né? A gente vê, por exemplo, as práticas de meditação hoje sendo estudadas nas faculdades de medicina. Então, mas eu vou começar lá do início mesmo, quando tudo surgiu. Tá? Então eu vou falar aqui sobre Rita, que é essa lei cósmica presente no Rig Veda, que descreve os processos entrópicos e sintrópicos que nos levam do caos ao sagrado. E é essa lei que está na origem das práticas de meditação e da cultura sintrópica. Ou seja, alegoricamente, lá nos Vedas, né, os rishis, quando em sonhos ou em meditação, entravam em contato com essas verdades superiores, né, que transcendem essa visão do samsara, eles elaborado, tiveram reveladas para si essa lei cósmica, né, desse grande jogo do universo, né, que harmoniza o que é caótico com o que é cosmético, com o cosmos. Né? Então, é daí que eu pretendo conversar em seguida.